Eu disse, Deus é bom. Eu disse, Deus é bom. Aleluia. Sabe, se Deus não muda, se Ele fez, então Ele faz, então Ele vai continuar fazendo. Eu disse, se Deus não muda, e Ele fez, Ele faz, e Ele vai continuar fazendo. Eu tenho tantos sentimentos agora no meu coração, muitas coisas passaram na minha cabeça nesses dias. E eu fico pensando, aí veio uma nota lá do Ministério de Belo Horizonte para nós, que esse seria um ano de grandes conquistas. Eu não tenho dúvidas quando a minha expectativa está em Deus, porque eu sei que Ele pode fazer qualquer coisa. Eu sei que nele está o poder para realizar qualquer coisa. Eu sei que Ele pode mudar vidas, Ele pode fazer a água se transformar em vinho. Ele pode dizer para Lázaro, Lázaro, sai daí, sai da morte, e ele viver. Ele pode dizer, haja luz, e vai haver. O Deus a quem nós servimos, irmãos, é ilimitado. Não, você não está animado, não. Nós estamos em um culto, onde nós estamos vislumbrando agora o futuro. Como será o nosso amanhã? Aleluia. E eu fico me perguntando, como será o meu amanhã, sabendo que Ele está lá? Não, você não está aqui, eu vou falar de novo. Como será o meu amanhã, se Deus está lá? Deus não precisa de mudança de ano, Deus precisa de um dia. Não, você não entendeu não, eu vou dizer de novo. Deus não precisa do amanhã, ou do ano que vem, ou outro ano. Não, Deus precisa de um dia. Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, todo dia. Deus quer fazer toda hora. Deus quer operar todo segundo. Aleluia. Eu acredito nisso, eu tenho convicção. Eu sei que o ano que vem pode sim ser esse ano de grandes conquistas, de grandes avanços. Nós podemos, sabe, quebrar paradigmas, nós podemos romper limites. Eu sei que muitas pessoas começam a olhar para o ano e começam a falar tantas coisas, numerologia gospel. Mas, irmãos, o que eu e você precisamos entender é que não interessa a numerologia, não interessa o ano, não interessa a data, não interessa se soma, se diminui, se divide, se multiplica. O que interessa é que Deus pode fazer qualquer coisa. E eu sei que o que Ele tem para nós, irmãos, são coisas grandiosas demais. E eu te pergunto, você quer conquistar? Você quer avançar? Você quer crescer? Você quer receber tudo aquilo que Deus propôs na eternidade a seu respeito? Porque Deus, irmãos, Ele quer mudar tudo em você. Porque o desejo dEle é usar você, para fazer com que todos os sonhos dEle, projetos dEle, se cumpram na terra. Não depende dEle. Ricardo, meu ano pode ser fantástico. Sim, não depende dele. Pode ser o melhor ano da minha vida, sim, e não depende dele. Aleluia. Sim, é Ele que vai fazer. Sim, é Ele que pode fazer. Sim, é nele que eu consigo. Tudo é nele. Mas não depende dele. Depende de um sim. Eu posso ouvir um sim? Então vamos começar. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 6.
Eu quero ler só um versículo. Quando eu já estava hoje com a mensagem pronta na cabeça, no meu coração, só hoje eu consegui estruturar isso. E eu digo, não foi fácil. Mas agora à tarde um versículo saltou ao meu coração. Alguém sabe o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 19? Diz, se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu preciso querer, mas eu preciso mais do que isso, eu preciso dar atenção. E alguém que quer e dá atenção, consequentemente ele vai querer praticar o que ouviu. Ele vai querer seguir as direções que Deus tem. Porque nós começamos falando que Deus, Ele não muda. E se Deus não muda, então não tem uma fórmula nova para nós. Eu não vou pregar coisas novas a você. Eu não vou falar de coisas revolucionárias, ou de algo estratosférico que veio da parte de Deus. Não, porque tudo que é estratosférico, poderoso, já está escrito. Eu sei que você não animou. Porque a gente gosta do poder descendo. Mas a palavra é o poder. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Para termos um ano, irmãos, de conquistas, eu vou te dar o segredo. Viva o ano para Ele. Ricardo, eu não vou pensar em mim. Ricardo, eu não vou pensar nos meus sonhos. Ricardo, não, irmão, você vai pensar nele, para ele, por ele, tudo é por ele. Ei, eu vou dizer, quando você estiver com o seu coração voltado para o seu Pai, Ele diz, isso quer dizer que você quer. Então agora Ele vai falar, você vai ouvir. Sabe o que acontece? Vai comer o melhor dessa terra. Está na hora da igreja ser tudo aquilo que ela nasceu para ser: gloriosa, imaculada, sem ruga, sem mancha, sem defeito, totalmente preparada, adornada para se casar com o noivo. Ei, irmãos, eu vou dizer, o ano que vem vai ser um ano para o Senhor, onde nós vamos deixar de lado as nossas vidas para servi-lo, amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo. Em Mateus, no capítulo 6, onde nós abrimos, o versículo 33, a Bíblia vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu acho fantástico isso, porque ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar. E, Ricardo, se eu tenho que buscar em primeiro, então quer dizer que eu posso buscar as outras coisas? Sim ou não? Sim. O problema não são as coisas, o problema é a prioridade. O problema é quem vem na frente. O problema é quem é o norte, quem é que dá a direção, quem é o controlador da sua vida. Quantos querem ter um ano de 2020 glorioso? O segredo está aqui. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino. Por quê? Porque nos versículos anteriores ele vai dizer: porque os pagãos, aqueles que não creem em mim, são eles que se preocupam com o que vão vestir, com o que vão comer, ou com o que... comer, vestir e beber. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas, mas vocês não. Vocês que me seguem,
Vocês têm um dono. Eu vou dizer de novo, vocês que me seguem, no caso Jesus, têm um dono. E os que têm Jesus como dono, eles não buscam essas coisas em primeiro lugar, eles buscam o reino de Deus. Porque se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, aleluia. Ricardo, eu quero conquistar, eu quero abalar, eu quero ser, eu quero ser grande em Deus, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Eu vou dizer, se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes. Eu sei que todos nós queremos, mas tem faltado a nós o desejo de ouvi-lo, irmãos, de aquietar os nossos corações e saber que Ele é Deus, que Ele é exaltado na terra, que Ele é poderoso para realizar coisas portentosas a nosso favor. Alguém que sabe, irmão, que Deus pode realizar. Os reis vêm e oferecem toda a riqueza para você, como fizeram com Abraão. E ele disse, está doido para você dizer que me enriqueceu? Quero não. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Vieram entregar as riquezas para Abraão. Ele disse, não, eu tenho um dono, e com ele é melhor. Se quiserdes e me ouvides, nós vamos comer o melhor da terra, irmãos. Grandes feitos, grandes coisas, nós podemos fazer isso sim, está destinado a nós. Nós somos o povo capaz de mudar a história, o rumo das coisas. Grandes conquistadores. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens que fizeram coisas extraordinárias, grandes conquistas. Nós podemos nos lembrar de Noé, conquistador, irmãos. Sabe o que ele conquistou? A vida dele, a vida da esposa, a vida dos filhos, a vida dos genros. Toda uma geração sob juízo de Deus, e aquele homem com a sua família foi salvo. Isso é um grande feito ou não é? Nós vemos Abraão, aleluia, tido como o pai das 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e o islamismo. Grande feito ele fez. Qual foi? Creu. O pai da fé. Nós olhamos para Moisés, e o grande feito de Moisés, o que é? Libertador. Tirou mais de 3 milhões de pessoas do Egito. Um homem. Grandes feitos. Oh, aleluia. Nós vemos Davi, e esse homem glorioso restaura a adoração. Muda as gerações. Aleluia. Os feitos de Davi foram tão fortes, tão poderosos, que até hoje a igreja, que está em um nível superior, quer voltar a adorar como ele. O que eu quis dizer é que nós não devemos adorar como ele, mas ele foi tão poderoso no que fez, que nós achamos que o que ele fez é melhor. Grandes feitos. Mas esses homens têm uma coisa em comum: se quiserdes e me ouvirdes. Eles deram atenção à voz de Deus. Eles se submeteram à voz do Pai, e eles viram proezas, eles vivenciaram coisas gigantescas. Irmãos, o ano de grandes conquistas é fruto de um ano dedicado ao Senhor. Quando o nosso coração está em Deus, quando você, irmãos, esquece de você, quando você para de pensar em você, e agora você se dedica a Ele. Porque eu vou dizer, irmãos, sabe por que grandes coisas não aconteceram nesse ano? Porque você não ora. Porque você não tem comunhão com seu Pai. Porque tudo que você faz é na força do seu braço. E eu vou dizer, a força do seu braço pode te levar até a alguns lugares, mas a força de Deus, irmãos, não tem limites para onde você pode ir.
Sabe, a igreja precisa aprender a descansar em Deus. O autor aos Hebreus, ele diz: ainda resta um descanso. Quem quer entrar no descanso? Sabe por quê? Porque quem entra no descanso, a Bíblia diz que Deus trabalha enquanto os seus filhos dormem. O que ele quer dizer? Quer dizer que Deus trabalha por aqueles que descansam nele, por aqueles que não ficam ansiosos pela vida, quanto ao que é a vez de comer, ou de vestir, ou de beber, para onde vai, para onde eu fui, se eu vou viajar para ali ou para colar. Não, irmão, não interessa. O que interessa é descansa em Deus. Confia o seu coração a Ele, se dedica a Ele. Ricardo, então o que você quer falar conosco? Eu quero te falar, irmãos, se você quer um ano extraordinário de grandes conquistas, o único jeito, o único meio para o crente é viver para Ele. E para viver para Deus, irmãos, nós precisamos ouvir a Deus. Mas para ouvir a Deus, precisa de uma palavrinha que eu acho que eu nunca ouvi aqui dentro. Não, já ouvi, muito raro, mas eu ouvi. Mas hoje eu vou falar dela. Chama-se jejum. Os verbianos, o que é isso, gente? A palavra jejum, ela significa abstinência de comida. Mas quando nós trazemos ela para a realidade espiritual, eles questionaram a Jesus e eles falaram a Jesus: os discípulos dos fariseus, eles jejuam, dos saduceus, eles jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Jesus disse para eles: como pode os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está presente? Veja, jejum só acontece quando há ausência de algo. Não, vou melhorar. Jejum só acontece quando você está sozinho. O que é jejum espiritual? É a abstinência, ou é me separar para me entregar a. O ano que vai chegar, ele vai ser miraculoso. Eu creio para mim. Esse ano eu preguei muito. Falei para a Ariane, falei para mais alguém, que eu não me lembro agora. Eu falei: esse 2020 vai piorar. Eu creio em outros estados. Eu creio. Daqui uns dias, nações. Aleluia. Porque com Deus a gente só melhora. Ricardo, você está falando que eu tenho agora que parar de comer? Não necessariamente. Mas que tal começar pelo celular? WhatsApp, Instagram, Facebook. Você quer conquistar? Não, acho que só 2 só, né? Você quer ser promovido no emprego? Você quer um cargo de chefia? Você quer ter uma grande empresa? Você quer fazer grandes viagens? Você quer depender e viver da obra? O que você quer? Se quiserdes e me ouvirdes. Irmão, Deus está falando aqui. Eu ia seguir ali, mas estou seguindo fluir. Porque é impressionante como nós, mesmo sem entender, geramos algo que é poderoso para Deus, chamado fé, expectativa. E nesse final de ano, ou todo final de ano, é impressionante como a carga de expectativa que
todos nós, não só a igreja, mas toda a humanidade gera. Você entende que isso é poderoso? Expectativa, fé, é algo que atrai e agarra a Deus e faz Deus, agora o Senhor opera para mim. Mas eu não posso viver uma vida poderosa, gloriosa em Deus, de conquistas, de milagres, de proezas, se eu não ouço Ele. Mas para ouvir Ele, eu tenho que me abdicar de deixar coisas. Esses homens, eles fizeram portentosas coisas, coisas gigantescas, mas eles tiveram que deixar. Sabe o que tiveram que deixar? Sua reputação. Imagina 120 anos construindo algo, e as pessoas te humilhando e dizendo: você é um otário, você é um idiota, você é tolo, não chove, nunca choveu, água do céu para a terra, ei, você é doido, só tem vapor na terra. Você acredita em um homem que 25 anos, dizendo para todo mundo: eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões, e todo mundo rindo. O cara nem filho tem, o bicho é louco. 25 anos falando que é pai. Você acha que foi fácil? Eu vou dizer, se nós como igreja queremos viver o melhor de Deus, as coisas que Deus tem para nós, se nós queremos conquistar e vivenciar todos os projetos e os planos que Deus tem para nós, porque eu amo os planos que Deus tem para nós, e são grandiosos. Jeremias 29:11 diz: é eu que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, eles são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, Ele tem expectativas quando Ele criou você. Todos os sonhos que estão aí dentro de você, às vezes grandes, tão grandes que você fala: eu devo ser louco, como eu posso sonhar isso? Eu vou dizer, esses sonhos aí, foi o papai que colocou aí dentro. Ricardo, mas eu sou um ninguém. Ricardo, eu há 30 anos vivo assim, ninguém sabe quem eu sou. Eu vou dizer, se quiserdes e me ouvides, se quiserdes e me ouvides, Deus pode tirar você da faxina e colocar você entre os príncipes da terra, tirar você do monturo, irmãos. Mas para isso, precisamos ouvir a Deus. E ouvir a Deus chama-se jejum. Jejum significa deixar de lado os meus afazeres. Esses dias eu estava lá, eu e minha esposa viciamos em ver uma série. De repente eu levantei do sofá, meu Deus do céu, eu estou aprisionado nisso aqui. Eu nem orei, eu nem falei com meu pai. Aquilo me deu tanta agonia, irmão, que eu fui para o quarto orar e nem consegui. Nós estamos tão atarefados dessa vida, nós achamos que essa vida é tudo que nós temos. Nós voltamos os nossos olhos para tudo que nós podemos. Nós queremos, saciar a nossa vida com essa vida. Mas eu vou dizer, irmão, essa vida é passageira, ela vai acabar. O tempo passa, ele voa, irmão, você nem vê. Há coisas mais excelentes, mais poderosas, mais gloriosas. Eu me lembro quando Cornélio estava orando lá em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que ele estava orando e jejuando 4 dias. De repente, no quarto dia, um anjo aparece e diz para ele: ei homem, Deus ouviu as suas orações. Quantos querem uma visita dessa? Aleluia. Nós precisamos nos consagrar. Eu vou dizer, seja esse o ano, o 2020, o ano da consagração. O ano que você dedica a sua vida a Ele, que você deixa de lado os seus afazeres para fazer a vontade dEle, para cumprir a vontade dEle, para se relacionar com Ele, para orar a Ele. Ei, 1 minuto por dia não vai salvar a sua vida, irmãos.
Falar, Pai, obrigado pelo dia, é pouco demais, irmãos. Nós precisamos nos dedicar a Ele. E depois que separarmos a nossa vida para isso, veja, eu estou ensinando passos para você chegar lá. Porque Deus não muda. Eu disse, Deus não muda. Quando você deixar todas as coisas que têm aprisionado você, eu não sei, talvez é o celular, talvez é a sua namorada, talvez é o seu marido, talvez é a sua esposa, talvez é a televisão, talvez, sabe, são pecados sexuais. Coisas têm separado você do seu pai. Eu vou dizer, é hora de você deixar essas coisas de lado. Tome uma posição. Apruma a sua vida. Ei, eu vou dizer, essas coisas não têm poder sobre você. A palavra de Deus diz que a justiça foi dada a você, para você não ser mais dominado pelo pecado. É você quem governa, é você quem controla. Você é o dono da sua vida. Escolha estar com Ele. E aí, quando você estiver com Ele, aí nós vamos aprender o segundo passo, que os crentes não conhecem. Chama oração. Ricardo, crente não conhece? Estou te falando. Eu nem preciso ser profeta. Posso dizer com convicção, 90% de nós aqui ora às vezes 1 minuto, e às vezes passa uma semana inteira sem orar. Ricardo, 90%? Eu estou falando, irmão, porque eu cometo esses erros. Ricardo, tem hora que você esquece de orar? Irmão, quando a gente está voltado só para nós, quando só o nosso ventre é que vale, a gente esquece. Deixa eu então revelar os meus pecados, para que vocês me perdoem. Irmãos, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele só precisa de uma brecha. Eu vou dizer de novo, o diabo não brinca de ser diabo, ele só precisa de uma brecha. Dá só uma brechinha, irmão. É tudo que ele precisa, para te desanimar, para te paralisar. Mas eu vou dizer, os sonhos de Deus ainda continuam. As promessas de Deus ainda continuam. As palavras proféticas que Deus liberou sobre a sua vida ainda são reais. Ricardo, mas eu já pequei tanto, então pare de pecar. Se arrependa. Se liberta dessas coisas. Se consagra. E agora, ore, irmãos. Porque Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Irmãos, quando um crente consciente da verdade de Deus ora, coitado do diabo. Você não está aqui não, né? Eu vou dizer de novo. Quando um crente, quantos são crentes? Conscientes da verdade, oram, coitado do diabo. Todas as orações dos crentes eram para ter só uma resposta: sim e amém. Eu vou dizer de novo. Todas as orações dos crentes só deveriam ter uma resposta: sim. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que em todas as promessas de Deus existe o sim e o amém, para mim e para você. Em todas as promessas de Deus, mais de 8.000. Gente, eu disse 8.000. 8.000 promessas, todas elas, Deus está lá assim, eu quero falar assim, pelo amor de Deus, ora. Conquistas, irmãos, vem de me abdicar de coisas, deixar de lado. Para deixar de lado, você tem que ser homem e mulher firmes, que tem convicção. Isso aqui não vai me dominar mais. E aí eu me entro para o quarto.
E agora eu tenho intimidade em oração, e a oração do justo é poderosa. Tudo que você ora no seu quarto, irmão, não pense que nada está acontecendo. É como uma semente que é plantada. Quando alguém vai e planta uma semente, ele não fica lá cavucando para saber se ela está germinando. Ele sabe, daqui a 6 meses vai ter colheita. Quando o crente ora, irmãos, no reino do Espírito, a terra está se movendo. As sementes espirituais estão brotando. Oração, irmãos. Eu estou falando de coisas básicas. Jejum, me consagro para Ele. Eu deixo as coisas. Oração, eu entendo. Deus responde o que eu falo. Deus está atento ao que eu estou falando. Deus quer realizar os meus sonhos. Deus quer realizar coisas através da minha vida. Eu não sou um ninguém, eu não sou, sabe, um erro. Não, eu nasci para dar certo. Meu pai, Ele me chamou, meu pai me conhece. Eu vou ser tudo aquilo que Ele disse que eu vou ser. Eu creio nele. Ele está ouvindo a minha oração. Nós vamos chegar diante da morte e nós vamos falar assim: ei, pai, eu só estou orando para que eles ouçam, porque eu sei que você fala comigo. A terceira parte chama-se meditar, confessar e praticar. Eu jejuei, quer dizer, eu me separei de, e agora eu entrei no quarto, agora eu estou orando ao meu pai, e meu pai agora vai me dar direções. E as direções vêm pela palavra. Josué 1:8. Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Eu vou dizer o que você tem falado, porque as suas palavras vão governar tudo. Ele disse: não deixe de falar a palavra da lei, não deixe de falar as minhas palavras, antes medita nela de dia e de noite. Eu vou dizer, nós não temos meditado na palavra. Eu vou dizer, se oração, irmãos, 90% de nós é prática. Meu Deus do céu. Para ler a Bíblia então é pior. Crentes não querem ler a palavra, mas se você não lê a palavra, Deus não vai falar com você, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos guia em toda a verdade, mas a verdade é a Bíblia. Eu não conheço a Bíblia, como que Ele vai me guiar na verdade? Como Deus vai falar algo para você que você não conhece? Deus não age na ignorância, irmãos. Eu vou repetir: Deus não age na ignorância. Ignorância, a palavra ignorância é trevas, escuridão. Deus não age na escuridão, irmãos. É preciso luz, é preciso conhecimento, é preciso clareza. Para isso é preciso meditar na palavra de dia e de noite. Para quê? Para você ter o cuidado de fazer o que nela está escrito. E então Ele fará prosperar o seu caminho, e tudo te será bem sucedido. Uma vez que eu deixei as coisas, eu entrei por quarto da oração, agora eu tenho comunhão com meu pai, agora eu falo o que ele diz, eu penso o que ele pensa, eu atuo como ele atua. O resultado vem, a manifestação de Deus vem, o poder de Deus vem, os céus começam então a se mover, os anjos de Deus, eles começam a ser enviados, as direções do alto vêm. Não, irmão, você não está aqui, pelo amor de Deus. Daniel começa a orar. No dia que ele começou a orar, no dia que ele orou, Deus disse: Miguel, Gabriel, vá lá entregar. No dia que Daniel orou, o anjo do céu foi liberado para ele. Vai lá e entrega o que ele quer. 21 dias demorou para o anjo chegar. Por quê? Porque no meio do caminho existem dardos inflamados do maligno, sugestões do diabo falando: não vai dar certo, você não consegue. Isso nós chamamos de batalha espiritual. Existe uma luta acontecendo, e nós achamos: é o diabo lutando com os anjos.
Mas na verdade é você lutando com você mesmo. A sua mente ouvindo as inverdades do diabo e ficando com ela. Mas aquele homem não. Ele orou e disse: Deus já me respondeu. E as circunstâncias vinham para abalar, ele disse: Deus já me respondeu. E as circunstâncias se levantavam, ele disse: Deus já me respondeu. 21 dias o anjo chega e entrega para ele o que precisava. Ponto final. Sabe por quê? Porque Deus não mente. Deus é fiel. Eita. Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer. Para quê? Para você prosperar, para você conquistar, para você avançar. Sabe, é hora de nós nos levantarmos e vivermos os sonhos de Deus para nós, irmãos. O último passo que nós precisamos, sabe, nós jejuamos, nós oramos, nós confessamos a palavra, mas a coisa mais importante chama-se humilhação. Ricardo, eu preciso me humilhar. Sim, Senhor. Eu preciso me humilhar. Porque a Bíblia vai dizer, oh aleluia, em Tiago capítulo 4 versículo 6, antes ele dá maior graça. Quantos querem graça? Quantos querem graça? Sabe o que é graça? É a habilidade de Deus sendo dada a você, para você fazer algo que você não podia fazer sozinho. Eu vou perguntar de novo, quantos querem graça? Ele diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que tem faltado para nós nessa geração? Honra a Deus. Nós achamos que somos sabichões, que só sabemos demais. Não, o negócio aqui eu sei, eu confesso a palavra, eu declaro a palavra, tudo acontece. Só que confessar a palavra sem obediência é nada. Só obedece quem é suficientemente humilde para dizer: eis-me aqui. Quando Deus fala conosco, irmãos, e Ele fala com você, Ele fala comigo, mas por que nós não o ouvimos? Porque somos soberbos o suficiente para rejeitarmos a sua voz. Mas se eu e você nos humilharmos perante a mão poderosa de Deus, Ele no tempo oportuno vai nos exaltar. Porque Ele dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. A palavra ali, resiste ao soberbo, Deus monta um batalhão para resistir a alguém. Deus precisa de um batalhão, só Ele, irmão, resiste qualquer um. Agora o trem é tão feio, a soberba é algo tão terrível, que um exército do céu se levanta para impedir o crescimento e o avanço do soberbo. Detalhe, Tiago está falando com a igreja. Ele está falando de nós. Sim, nós, eu e você, somos o soberbo da história. E Deus está dizendo: humilha-te. Ah não, mas eu não posso me humilhar não, eu sou mais que vencedor, eu sou poderoso, aleluia. Não, irmãos, você é poderoso, você é mais que vencedor diante das circunstâncias, diante do rei.
Eu não estou falando das circunstâncias. Diante delas, eu sou rei. Eu nasci para vencer. Sai da minha frente, eu passo por cima. Mas diante do rei dos reis, eu faço. Eu me curvo. Humilhai-vos sobre a minha potente mão, para de se exaltar na minha frente. Se humilha, e eu no meu tempo vou te exaltar. Sabe, a palavra da fé que pregamos, ela é gloriosa. Essa palavra me libertou, ela me sarou. Mas as pessoas têm deturpado essa palavra gloriosa, usado ela para benefício próprio, irmãos. Mas vai dar certo, porque a palavra funciona. Mas eu vou dizer, ei, irmãos, há coisas melhores e maiores para mim e para você, que esse mundo aqui não pode nos suprir. Pois então eu vou te convidar a se humilhar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e no tempo oportuno Ele vai te tirar desse lugar onde você pensa que você é um nada, e Ele vai te colocar, ei, aleluia. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para Deus. Quando eu olho para a vida e me lembro da vida de Salomão, o homem mais sábio antes de Jesus, ninguém teve a sabedoria de Salomão, tirando Jesus. Sabedoria emanava desse homem. Riqueza, Deus disse para ele: o que você quer? Eu quero sabedoria para governar o teu povo. Ele disse: tudo bem, além disso vou enriquecer você. Esse homem escreveu 3 livros. O livro da sua mocidade, paixonite aguda, chama Cantares. O jovem Salomão apaixonado, e ele vai falar das profundezas do seu coração para a sulamita, aquela negona africana bonita, que ele olhava e ele disse: oh meu Deus, Charamanaias. Pirou, deu um chá no bichinho, o bichinho apaixonou. Ele amadurece em sabedoria de Deus vindo, porque Deus deu sabedoria, mas sabedoria é um processo. Não foi, nossa, eu estou sábio. Não. Foi estudar, foi buscar, Deus despertando os desejos e a sabedoria vindo. Aí ele começa na sua maturidade a escrever provérbios. O homem mais sábio começa a escrever os provérbios, instruções que nós precisamos ouvir e aprender, porque é riqueza, saúde para nós, como ele mesmo diz, saúde para o nosso corpo. Mas aí ele chega na velhice. Na velhice ele vai dizer, em Eclesiastes no capítulo 2, é o livro da sua velhice, ele vai dizer: tudo que os meus olhos desejaram, eu não liguei nada a eles. Tudo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que era Salomão hoje. Quero me deitar com esse homem. Deitou com o homem. Quero me deitar com essa mulher. Quero deitar com 300. Quero fazer assim, quero fazer assado. Tudo que os olhos dele desejaram. Tudo. A Bíblia diz que ele não negou nada disso a si. Você está aqui. Todos nós, irmãos, desejamos algo. Mas eu vou dizer, os nossos desejos são como desejos de criança. Quando a criança deseja algo, ela deseja ter uma bicicleta. Ela ganha a bicicleta, irmãos. Ela anda uma semana. E depois o que faz? Quer outra coisa. Eu vou dizer, todos os desejos que eu e você temos, eu vou dizer, se eles não estiverem em Deus, quando você tiver eles. Quem fala isso é o irmão Rega.
no toque de Midas, ele fala assim: se você tiver o que você quer, você vai querer o que você tem? Já acabou. Satanás. Tinha tanta coisa para falar, mas acabou. Mas vocês sabem que eu nunca acabo, né? Mas tá bom. Mas isso aqui pelo menos me alerta que já foi. Veja, tudo aquilo que você tem corrido atrás, com todo o ímpeto do seu coração, no dia que você se lambuzar disso, acabou. Você vai correr atrás de outra coisa. Por isso Jesus diz: por que vocês andam ansiosos quanto ao que há vez de comer, de vestir, de beber? Porque quando vocês têm isso, vocês desistem, vai para outra coisa? Ei, pois, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe uma coisa, quando Deus acrescenta algo a nós, é totalmente diferente de quando nós acrescentamos algo a nós mesmos. Aquele homem, diante de toda a sabedoria, de toda a riqueza que ele tinha tudo ao seu bel prazer, tudo o que ele queria. Agora imagine, todo ser humano queria estar no lugar de Salomão, todo ser humano queria poder realizar, imagina, tudo que você deseja você ter. Eu vou dizer, esse é o desejo de todos nós aqui, mesmo que você ache que não, todos nós desejamos. Quem não quer dinheiro para comprar o carro que deseja, a casa que quer? Se você pudesse ter a mulher que você quer, o homem que você quer, Salomão tinha. É essa aí que eu quero, me traz. Mas se ela não quiser, eu sou o rei. Você está aqui, gente? Tudo. Só que esse homem envelheceu, e agora esse homem velho está diante de alguém. Sabe quem é? Chama morte. E eu consigo imaginar aquele velho escrevendo, e ele depona, e ele colocando ali em Eclesiastes tudo isso, e o tremor, o medo alcançando seu coração. Sabe por quê? Porque viveu uma vida regalada, e agora não sabia se teria espaço em Deus para ele. Aí ele vai dizer, no capítulo 12 de Eclesiastes: eu só tenho um recadinho para vocês, jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Ele estava falando dos dias maus, era aquele dia que ele estava quase se encontrando com a morte. Ele diz: de tudo que você tem que guardar, de tudo que eu falei, de toda a sabedoria que me foi dada, guarda só isso: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é que depende a sua e a minha vida. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: só tem uma coisa que nós precisamos desejar mais do que qualquer outra coisa, chama-se Deus. Todas as outras coisas são futilidades e elas passarão, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minha, eu vou dizer uma coisa, irmãos: quando eu confio em Deus, mesmo quando tudo parece dar errado, no fim dá certo. Quando o meu coração está em Deus. Ricardo, então o que você quer dizer? Eu vou dizer, irmãos, 2020 está aí, é o ano de nós entrarmos de sermos abençoados, vivemos o melhor de Deus, vivemos as grandezas que Deus tem, mas o segredo é: deixa tudo, entra para o teu quarto, ora em secreto, e o teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Os sonhos de Deus vão acontecer. Oh, aleluia. Todos os planos e palavras que Deus liberou a teu respeito, elas vão acontecer. Ricardo, quando? Se você quiser e me ouvir. 2020 é o ano.
É o ano de você deixar as suas limitações. É o ano de você deixar as suas fragilidades. É o ano de você deixar as suas fraquezas e você confiar no seu Pai. Ei, aquele homem diante da morte, irmãos, ele descobriu o segredo da vida, e o segredo da vida é Deus. Ei, irmãos, nós estamos nele. Não olhe para trás. Aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás, porque se ele olhar para trás, a minha alma não se compraz nele. É tempo de voltar para casa. Não, você não está aqui, eu vou dizer de novo, é tempo de voltar para casa. Eu estou falando, filhos pródigos. Quem são os filhos pródigos? Todos nós. Às vezes nem somos o filho pródigo, às vezes somos aquele que estamos na casa do Pai, mas não nos comportamos como filhos. Achamos que somos servos. Ou às vezes achamos que somos o dono da casa, que é pior ainda. Não, filho, a casa aqui tem dono, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Para de correr atrás do vento. Salomão ele disse, olha, tudo que os meus olhos desejaram eu dei a eles, mas no fim da vida eu descobri que era correr atrás do vento, porque tudo é vaidade. Eu vou dizer, pare de correr atrás do vento. Quando Salomão recebe os benefícios do pai Davi, Letícia leu hoje. Chega um momento, ele constrói o templo, ele faz aquela casa para o Senhor. Aleluia. E aí Deus, eu vou ler o texto. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, ele diz assim, versículo 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Ei, aquele templo era só sombra. Quando Deus está falando com Salomão: Salomão, os meus olhos não vão sair desse lugar onde o meu nome está, desse templo. Toda oração que for feita nesse templo, eu vou ouvir e vou ver, estarei atento. Mas aquele templo era só uma sombra do templo verdadeiro, que somos nós. O que Deus estava dizendo para Salomão: Salomão, vai chegar um dia, escute, esse que é uma sombra, vai chegar o dia em que todos que vão ser meus templos, os meus olhos vão estar abertos para eles, atentos à oração que vai ser feita nesse templo. Eu vou dizer, o que Deus fala, Ele não volta atrás. Será assim a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, Isaías capítulo 55. Ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei.
Então o apóstolo Paulo, para finalizar, que eu já fui longe demais, ele vai dizer: se alguém pode confiar na carne, quanto mais eu. Mas o que para mim era ganho, todas as riquezas desse mundo, toda a ostentação, a glória desse mundo, tudo isso que para mim era ganho, eu reputei como perda por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Para quê? Para conhecê-lo. Eita! E o poder da sua ressurreição, e a comunhão nos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua, com ele na morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Veja, Paulo, diante de todo o glamour em que ele vivia, de todo o status que ele tinha, ele diz: por causa de Cristo, por causa do conhecimento de Cristo, ele estava tão, sabe, maravilhado com quem Cristo é, tudo que Cristo é, que ele disse: isso aqui é esterco, não vale nada. E por causa da perda dessas coisas, eu sofri por causa de Cristo, porque ele foi perseguido por causa disso. Para deixar essas coisas de lado, ele foi perseguido. Mas ele disse: sabe uma coisa? Eu não quero uma justiça que vem pela lei, porque pela lei, nós sabemos, ninguém será salvo. Mas eu quero a lei, eu quero a justiça que vem pela fé em Deus. Quantos são justos aqui pela fé? A justiça, irmão, te coloca nele, e ela te dá uma possibilidade. Qual é a possibilidade? Ele diz: porque quando agora eu estou em justiça, então agora eu posso conhecê-lo. Justiça, irmão, não faz você conhecer. Justiça te coloca em uma posição onde você pode conhecer. Ele diz: agora que eu estou em justiça pela fé, eu vou prosseguir para conhecê-lo. Mas não é só isso não, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Sabe qual é esse poder? É o poder que ele orou em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, quando ele diz: esse poder é o poder que foi dado a mim e você, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele disse: eu quero conhecer esse poder, mas não só isso, eu quero participar com ele dos seus sofrimentos. Nisso ninguém quer. Mas para ser cristão, irmãos, eu vou dizer, esse mar de rosas tem espinho. Você está aqui. O mar de rosas do cristianismo, esse não é sem espinho não, irmão. Tem espinho, porque rosa tem espinho. Quando você deixa tudo por causa de Cristo, vai haver sofrimento. Qual sofrimento? De todos aqueles que vão te perseguir porque você deixou essas coisas. O quê? Você parou de adulterar? Você parou de as farras? Não é assim que eles fazem? Quando você deixa, perseguem você. E por que você é perseguido? Por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo. Porque quando você olhou para Cristo, você falou: meu Deus, eu quero isso para mim. Você pode ficar de pé? Aleluia. Eu não sei se essa palavra te anima. Bem, eu queria que ela te animasse. Sabe, ele
ele disse: por que eu quero negar tudo isso? Porque eu tenho um anseio, uma conquista, eu quero conquistar algo. Eu vou dizer, irmãos, quando você olha para as Escrituras, para o Novo Testamento, você vai ver, havia um desejo comum de toda a igreja. Toda a igreja tinha um desejo, e esse desejo, eu posso dizer e afirmar com toda certeza, não é o desejo da igreja que eu vejo. A igreja de hoje não deseja o que eles desejavam. Sabe o que ele desejava? Ele disse: eu quero conhecer o poder, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero me parecer com Ele nos seus sofrimentos. Sabe por quê? Para que de qualquer forma, do jeito que for que aconteça esse trem, eu quero estar lá. No que? Na ressurreição. O maior desejo da igreja primitiva era a ressurreição. Quando o mortal vai se revestir da imortalidade, e o corruptível da incorruptibilidade, e nunca mais haverá choro e nem dor, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O anseio de Paulo era ressuscitar, porque ele diz: porque é incomparavelmente melhor estar com Ele. Ele diz: de qualquer jeito eu vou estar nesse negócio. Eu não sei como acontece. Veja, ele não sabia como acontecia. Ele só sabia que era: se eu estiver vivo, vai ser num piscar de olhos. É a única coisa que ele sabia. Mas ele não sabia como ia acontecer. Ele disse: de qualquer jeito, do jeito que acontecer, eu preciso estar na ressurreição. Eu vou dizer, você quer um ano glorioso em Deus? Eu vou dizer, só tem um jeito. Deseje o que Deus deseja para você. E o que eu quero que você deseje, irmãos, chama-se ressurreição. Eu disse ressurreição. Eu disse ressurreição. Essa vida, irmão, é passageira, ela vai acabar, mas aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é balela, não é uma promessa fantasiosa, é verdade, irmãos. Quando eles viram Jesus ressurreto, uau! Ele ressuscitou. A morte não pôde vencê-lo, ela não pode tocá-lo. Eu quero isso para mim. Um ano que chega é um ano profético. Por quê? Porque é o ano que Deus fez para nós. 2020 é o ano que Deus fez para nós. É, irmão, todos os anos foi Ele que fez para nós. Se eu confiar nele, se eu colocar as minhas expectativas nele, se eu viver nele, se eu estiver com ele, Pai, eu vou dizer: venha o que vier, doa o que doer, vai acontecer milagres, proezas, sinais, maravilhas, conquistas. Deus quer tirar você do lugar onde você está. Ele quer levantar você, erguer você a lugares altos, altos, altos lugares. Mas antes desses lugares altos, é necessário se humilhar perante a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno nos exalte. Por quê? Porque se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. A vida que nós estamos vivendo, ela é passageira. E eu vou dizer: conserte a sua vida. Veja o que ele diz para Salomão: Salomão, se eu enviar peste sobre o meu povo. Veja, Deus não faz isso, porque Deus é bom. Nós confundimos, irmãos. Deus, irmão, é Pai, e Pai corrige.
essa coisa que está vindo sobre mim não é Deus não, é o diabo. Irmãos, eu vou dizer, muitas coisas que têm acontecido conosco é fruto da mão de Deus. Sabe por quê? Porque estamos inclinados ao pecado e achamos que estamos andando na justiça de Deus. Eu vou dizer o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17. Ele diz: a justiça de Deus se revela de fé em fé. Se a justiça se revela de fé em fé, ela não é algo passado, ela é algo presente, que tem que acontecer todo dia. Justiça não é algo que aconteceu, justiça é uma posição, onde eu e você temos que estar todo dia. Ricardo, mas se eu confessei a Jesus lá atrás, se você confessou e permaneceu, salvação. Mas se não permanecer, ele mesmo disse: os que põem a mão no arado e olham para trás, a minha alma não tem prazer neles. Ricardo, você tem que bater. Não, irmãos, você é filho, você é precioso, você é amado. Deus corrige você e me corrige porque você é precioso. Ei, vamos largar esse tempo, sabe, esse tempo negro das nossas vidas, deixar para trás essas coisas que têm nos aprisionado. Ei, vamos viver o melhor de Deus. O melhor de Deus sim para nós. Dias gloriosos, dias de honra, dias de poder, dias de milagres, dias de sobrenatural. Eu já profetizei muitas vezes aqui. Eu sei que esses dias estão para vir, onde os paralíticos se levantarão, os cegos verão, os surdos ouvirão, os mudos falarão, onde a glória de Deus vai descer nesse lugar. Eu creio ainda, nós seremos gigantescos. Um verbo da vida para entrar para a história. Eliezer está lá crendo numa universidade cristã. Eu falei: você chegou atrasado. Eu já cria muito antes. Eu creio que Uberlândia será um centro poderoso no Evangelho. Eu já disse isso aqui milhares de vezes. Só que Deus está nos esperando. O que é que Ele está esperando de mim? Sim, eu quero isso. O ano que entra, eu vou dizer: se você se humilhar, orar e buscar a face dele, todas as promessas que estavam travadas no seu passado vão acontecer. Essa igreja vai sofrer uma revolução. Vai ser necessário levantar outros pastores, outros ministros, porque eu vou dizer: eu estou indo embora. Não embora daqui, aqui sempre vai ser o meu pastoreio. Eu sempre vou voltar para casa. Sempre, se Ranilson e Patrícia estiverem aqui, eles sempre vão ser os meus pastores. Mas eu vou dizer: eu quero viver os planos do meu Pai para mim. As nações têm nos aguardado. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de nós. Se você deixar hoje as coisas que têm aprisionado você, esse ano de 2020 será surreal, sobrenatural, portentoso, glorioso. Viveremos sonhos absolutos de Deus. Palavras que estão adormecidas vão acordar. E compreenda soma de alabiose. Porque eu tenho crido nisso, que vai ser necessário novos pastores.
porque eu tenho uma inclinação no meu coração, que esses ministros aqui estão bem acordados para deixar o tempo da dormência para trás. Quem estava dormente? Todos nós. Mas não mais. Eu tenho isso no meu coração. Nós vamos causar revoluções. Coisas que estavam adormecidas, elas estão para acordar de uma maneira profunda e poderosa. E essa promessa não é para nós somente. Nós, liderança, é para todos nós, igreja de Cristo. É hora de nós sairmos de trás das malhadas, desses lugares onde nós temos nos escondido, dessas fantasias que nós temos vivido, desse cristianismo sem compromisso, aonde beber não tem nada a ver. Não, irmão, no cristianismo tem tudo a ver. Pois um tempo novo sobre todos nós vai acontecer. Um tempo miraculoso que vai chacoalhar toda essa igreja. Sobre todos aqueles que disserem sim. Uma revolução naquilo que estava adormecido. É como, irmãos, nós vamos ser arrancados desses lugares aonde nós estávamos escravos, padecendo como se estivéssemos correndo em círculos, dando voltas no mesmo lugar. Esse lugar acabou. Deixe para trás o que ficou para trás. Deixe para trás os seus erros, as suas falhas. Você fez, você cometeu, não tem problema. Se arrepende, porque o seu lugar de honra está guardado em Deus. Revolução. Não mais paralisados. Nós como igreja, essa igreja, irmãos, pelo amor de Deus, essa igreja tem um chamado explosivo. Pode perguntar para a tua pastora aí. Esses são os sonhos que eles carregam dentro de si. Eles sabem que essa igreja vai pipocar. Ministro para tudo quanto é lado, empresários, pessoas que vão carregar ministérios através de riquezas que estão chegando. Não vai ficar adormecido. As palavras que foram ditas vão se cumprir. Riquezas. Gustavo, eu já te falei isso, cara, o que vai vir, você vai ser conectado. Eu vejo árabes conversando com você. Eu vejo turbantes brancos. Deus vai conectar você com grandes riquezas, por causa do teu coração. Irmãos, isso chama-se ministério. Sabe qual é o ministério? É o ministério da liberalidade. Vocês nasceram para isso. Sai de trás das malhadas. Você precisa fazer o que fez aqui no Natal, todos os dias, e Deus vai aperfeiçoar o seu chamado, e a unção sobre a sua voz, e a glória vai se manifestar. Deus vai tirar vocês do monturo. É por isso que vocês saíram de onde vocês estavam, porque Deus queria mais para vocês, e vocês já não aguentavam mais, atormentados dentro de você. O que é isso, Senhor? E Ele dizendo: lugares novos,
é para todos nós. Deus vai revolucionar a sua vida. Deus vai tirar você, ei. Há coisas que estão há muito tempo guardadas, estão escondidas, como se as palavras que foram ditas, elas não fossem se cumprir, como, sabe? Eu mesmo já vi coisas assim, Clécio, a teu respeito. Eu mesmo, muitas vezes profetizei coisas a você que eu depois duvidei. Mas não adianta, Deus vai levar vocês a lugares que vocês não querem ir. Não tem como correr. É o melhor lugar. É o lugar onde há consolo e paz que você há muito tempo aguarda. Onde a sua mente vai descansar. Você foi dotada disso. De alcançar vidas. Não é um chamado do papai e da mamãe. Foi o que Deus sonhou e projetou para você. E Ele conecta você com pessoas que vão alavancar aquilo que está dentro de você. Você vai correr como nunca antes. Mas e meu filho? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Deus vai revolucionar o chamado de vocês. Nós não vamos mais adormecer. E eu te digo isso também. Você vai sair desse lugar onde você está escondida. E você vai ser uma voz profética, porque você sabe que é isso. Pode negar, mas a unção de Deus vai despedaçar o jugo. Quando? Só você precisa dizer sim e parar de dizer não. Porque a Letícia sabe, quando diz não, aí o problema está feito. Vocês vão voltar a viajar e muito. Porque existem tantas promessas. Vocês foram por causa de promessas. Promessas ministeriais. E elas vão se cumprir no tempo do Senhor. É um fato que estavam adormecidos. Mas pense nisso como um tempo onde o terreno estava sendo preparado, onde o papai colocou vocês no banco e disse: fica tranquilo, vou resolver as coisas, já estou voltando. Muitas pessoas não estavam preparadas para aquilo que vocês vão fazer. Vocês estavam prontos, mas aqueles que vão ouvir vocês não estavam. E eu vejo que era por isso que foram guardados por um tempo, adormecidos, acalentados. E mesmo assim não havia confusão dentro. Era o lugar do Pai. Mas agora é como um arder dentro de vocês, como se vocês tivessem acordado daquele sono e falado: está na hora. Não, vocês só estavam prontos. Mas alguém que está esperando vocês, pessoas, vidas, famílias que não estavam prontas, que estavam sendo alcançadas, e vocês foram colocados num tempo de dormência, de sono, acordaram. Nós vamos sair dos lugares pequenos, todos nós vamos sair de lugares pequenos. Vamos entrar em um ambiente sobrenatural, poderoso. Eu vou dizer: deixe as coisas que você precisa deixar. Pare de ser menino e de emburrar quando o seu pai está corrigindo você. Entenda o quanto você é precioso. Ele quer tirar você do lugar onde você está, onde você achava que estava bom, para um lugar
lugar muito mais elevado. Marcelo, Daniel, Renata, Walter, Emerson, todos nós, Tiago, Paula, José, Raimundo, Felipe, Ricardo, Mário, Fabiana, esse mundo, irmão, não nos pertence. Essa terra não nos pertence. Um dia ela vai ser nossa. Novos céus, nova terra. Mas agora não, irmão, nosso coração tem que estar em Deus. Ei, eu queria parar. Uma revolução. E eu quero viver tudo. Eu quero viver tudo. Tudo eu quero. Eu quero deixar. Há tantas coisas que me aprisionam. Não mais. Eu não vou parar. Não paremos. Nós não podemos parar. Nós vamos viver os planos de Deus. Santo Espírito, Santo Espírito, mova-se aqui. Nós nos consagramos a você, Mestre, nosso Senhor. Eu quero me consagrar a Ti. Eu quero me dedicar a Ti. Oh, poderoso. Sabe, aproveite esse tempo para se consagrar. Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que a hora esteja avançada, não interessa, irmãos. Meu orgulho me tirou do jardim. Não sei cantar não, canta aí. Vamos cantar? Meu orgulho me tirou do jardim. É tempo novo. Sua